de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui para mais um vídeo no canal, tá bom? E eu quero falar com vocês hoje orações que a igreja não deve fazer, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, avalie o vídeo clicando em gostei, comente aqui embaixo, tá bom? Que eu leio o comentário de cada um. E compartilhe, tá bom? Porque você compartilhando esse vídeo, você também estará evangelizando e fazendo a obra de Deus, tá bom? Eu vou estar olhando para baixo porque eu fiz algumas anotações e eu quero passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. A oração que a igreja não deve fazer. Primeira, é a oração sem fé. Vamos ver o que em Tiago, do seu capítulo 1, versículo 6, nos fala. Tiago, do seu capítulo 1, seus versículos 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmão, se você for orar, ore com fé, falando, eu creio e já tomo posse da minha vitória. Ainda não recebi, mas eu creio que a minha bênção já está na minha mão. Ora, confiando, ora, tendo fé que aquilo que você está pedindo em nome de Jesus, você vai receber. Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela move montanhas. Então, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover os montes. E a palavra do Senhor também nos diz que tudo que você pedir em nome do Filho de Deus, em nome de Jesus, Ele vai te conceder. Porém, tenha fé. Não faça oração sem fé. Se você estiver orando, Deus, eu vou orar porque eu tenho que orar, mas é impossível. Será que Deus vai me ouvir? Não faça isso. Ore tendo fé naquilo que você está pedindo, naquilo que você está clamando para Deus. Amém? O próximo é a oração sem humildade. Vamos para Lucas, do seu capítulo 18, do seu versículo 9. Lucas 18, seu capítulo, versículo 9. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre. Não, perdão, irmãos. É 18, do seu capítulo 9. Eu estou lendo no versículo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma ele orava: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, não. Quando você entrar em oração, não fica se exaltando para Deus. Deus não gosta das pessoas que se exaltam, porque Ele pode abater esses exaltados. Você viu o que a palavra do Senhor aqui está nos dizendo? Que 2 homens, eles subiram no templo para orar. Um deles estava orando com o coração cheio de orgulho. Eu sou crente, eu sou isso, eu jejuo, eu dou o dízimo. Não sou como os outros, estava desprezando. Mas aquele pobre pecador, aquele pecador de todo o seu coração, fez uma oração simples. Não estava julgando os outros, não estava falando mal dos outros para Deus. E Deus falou que esse saiu justificado dali. Então ele foi perdoado seus pecados, aquilo que ele pediu, ele foi recebido, porque ele estava buscando para si, em humildade, porque diante de Deus nós não somos ninguém. Então, meu irmão, ore e faça uma oração com humildade, porque a humildade procede à honra. Somente seja humilde, que Deus, no tempo dele, ele vai te exaltar. Amém? A próxima é oração sem reverência. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter reverência quando entrarmos na casa de Deus e quando nós entramos em oração também. Porque quando nós entramos em oração, nós estamos entrando diante do Pai, diante do Rei. Por que aqui na terra, quando há um juiz, há uma audiência, as pessoas têm que ir bem vestida, não pode de qualquer maneira, tem que estar ali reverenciando aquele juiz. Da mesma forma é nós perante Deus, nós temos que orar com reverência, sabe? Se curvar a Ele, pedir a misericórdia dele,
Não orar de qualquer jeito. Eu vou dobrar o joelho porque tem que orar. Não orar preocupado pra lá. Não orar orando pra vida do fulano. Porque tem gente que ora e fica olhando pra frente, fica olhando pro lado, fica olhando pra trás. Por isso que eu falo. A melhor maneira da gente estar orando é de joelho, porque assim nós nos prostramos em oração. Não quero dizer não tô falando para vocês que se vocês orarem deitado ou em pensamento enquanto trabalha, Deus não está te ouvindo. Mas a minha forma que eu mais gosto de orar é de joelho, porque assim eu me prostro, eu estou me reverenciando ao Rei dos Reis. Então, meus irmãos, ore sempre com reverência. Se lembre, eu vou estar orando, eu estarei entrando na presença dos reis, dos deuses. Ele é grande, nós somos servo deles. Nós precisamos reverenciar a ele. Amém? Não se esqueça, nós somos apenas servo. O grande aqui, o grande na minha e na tua vida, o grande na igreja, o grande aonde você está é Deus. Ele é o grande. Então reverencie a ele. Irmãos, eu quero também falar para vocês que quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando. Olha o que fala aqui a palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel, em 1 Samuel, no seu capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandes coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Davi está nos falando. Davi não, perdão, irmãos. Samuel está nos dizendo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Se você está deixando de orar, essa é a maneira mais perfeita de você se afastar de Deus. Porque se você parar de orar, você não tem mais intimidade com Ele, você não tem mais aquela intimidade, aquele momento entre pai e filha, aquele momento em que você se abre, em que você fala os seus problemas, aquele momento em que você tem para falar com Deus, vai se acabar. Então você vai se enfraquecer espiritualmente. Por isso que eu falo, o que acontece quando o povo para de orar? Gente, é inevitável que a queda aconteça. Como assim queda? Você pode não pecar aqueles pecados, sabe, que vai te condenar. Porque todo pecado, não tô falando que se você pecar um pecadinho não vai te condenar. Vai sim, porque pecado é pecado, seja desde o pequeno ao maior. Mas se você começa a escassez na vida espiritual, sabe, a queda espiritualmente. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque depois que cai, irmão, é difícil para levantar, por mais que você tem que querer, tá? Porque Deus é a nossa força. Então, se você está caído, volte a orar, porque Deus, Ele nos sustenta e somente Ele pode nos levantar. É inevitável que você continue de pé se você parar de orar. Não existe isso, não tem como cristão. Você pode parar de orar, você vai na igreja, você vai e volta vazio. Você vê em todo mundo, se você parar de orar, só você tá certo. Então, meu irmão, não cometa esse pecado de deixar de orar. Mesmo, se eu consigo orar 10 minutos, esse 10 minutos já tá te fazendo bem. Você tá orando 10 hoje, amanhã você ora 20, amanhã você ora 30, mas não deixe de orar, tá? Porque esse é o alimento espiritual, é o que te dá força espiritualmente. É nesse momento que Deus fala com você, é nesse momento que Ele te sustenta, é nesse momento que você entrega no altar a tua vida. Amém? Então continue orando. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido esse tipo de oração que a igreja não pode fazer, tá bom? Então fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.